Olá meninos, bom dia! Vamos aí para a nossa aula de Química e nós hoje vamos falar sobre ligação covalente, certo? Vamos dar continuidade a ligações químicas, falando sobre ligações iônicas e hoje vamos falar sobre ligações covalentes. E a ligação covalente você vai ouvir muita palavrinha compartilhar elétrons. Na ligação iônica você via um doando elétron e o outro elemento químico recebendo elétron. Aqui a palavra da ordem é compartilhar elétrons. Você vai ouvir bastante essa palavrinha na ligação covalente, nossa aula de hoje. Meu nome é Gil Beline Vera, sou professora de Química. Vamos lá? Antes da gente falar sobre a ligação covalente, vamos falar aqui um pouquinho sobre a ligação iônica. A ligação iônica, vista em aulas anteriores, você tem elementos químicos que querem ganhar uma estabilidade e quando eles querem ganhar essa estabilidade, eles vão procurar doar ou receber elétrons. Isso na ligação iônica, ok? Porque um átomo ele não é estável. Ele é um átomo instável se ele não for ou se ele não tiver 8 elétrons na última camada, é o que confere a eles uma estabilidade, igual aos gases nobres. Os gases nobres, se vocês estão lembrando, eles são elementos químicos que ficam na família 8A, tem 8 elétrons na última camada, tem, pelo esse fato, 8 elétrons na última camada, tem uma estabilidade, não precisa fazer ligação química com nenhum outro elemento químico, eles são estáveis, com 8 elétrons na última camada. Diferentemente do gás nobre chamado hélio, o hélio é o único gás nobre que fica estável com 2. Lembram-se disso, certo? E os outros gases nobres têm 8 ficam estáveis. Elementos químicos que não têm essa configuração eletrônica, com 8 elétrons na última camada, são estáveis e eles têm que fazer ligação química. E essa ligação química, em aulas anteriores, vimos que é a ligação iônica, onde um vai doar e o outro vai receber. Existe a transferência de elétrons. No caso aqui do sódio e do cloro. O sódio é um metal onde ele doa elétron, ficando com 8 na última camada, e o cloro recebe um elétron, ficando negativo. Criam-se cargas opostas se atraem, e quando é nessa atração faz a ligação iônica, que é a atração de íons de cargas contrárias que se atraem. Vimos isso tudo nas aulas anteriores. Quem não está lembrado, dá uma olhada lá na aula de ligação iônica, ok? E nessa aula vamos abordar outro tipo de ligação, a ligação covalente. A ligação iônica foi só para vocês dar uma refrescada na memória. Vamos aqui falar sobre a ligação covalente. Vamos pegar como exemplo o elemento químico cloro. O cloro, ele está na família 7A. Ele tem 7 elétrons na última camada, ele é não metal, a característica do não metal é receber elétrons, até porque quem está na família 7A são todos não estáveis, só tem 7, então ele não é estável, ele tem que fazer uma ligação química, recebendo ou doando, a característica dele é receber, ele não vai doar o cloro, tem 7 elétrons na última camada, vou representar aqui os 7 elétrons por 7 pontinhos, 7 elétrons na última camada, e ele quer receber um elétron, porque ele é não metal, e a característica não metal é receber elétron, quer receber um para ficar com 8 e ficar estável igual a um gás nobre, com 8 elétrons na última camada. Então ele procura outro elemento químico, mas se ele encontrar um outro elemento químico, mas se esse outro elemento químico for também um não metal, com característica de receber elétrons. Por exemplo, ele encontrou outro cloro. Outro cloro, ele está na família 7A, tem 7 elétrons na última camada. E a característica dele é receber um elétron. Então, esse cloro quer receber um, e esse cloro também quer receber um. E aí, quem vai doar, quem vai receber? Ninguém, não tem nenhum metal aqui para doar, gente. Só tem não metais. E os não metais recebem elétrons. Então, um fica olhando para a cara do outro e dizendo, ei, me dá aí teu elétron. E o outro, me dá aí teu elétron. Não existe dar elétron aqui. Eles vão fazer o que a gente chama de ligar, eles vão compartilhar elétrons. Eles vão fazer isso aqui, ó. Compartilhar
elétrons. Se esse cloro quer um elétron e o outro quer somente um, então ele vai compartilhar cada um elétron para os dois ficarem estáveis, ok? Essa representação aqui, ó, é que a gente chama de compartilhar. Quando ele compartilha um par de elétron, porque quando você compartilha na química, você só compartilha um de cada, certo? Não compartilha dois. Compartilha um elétron de cada. Quando ele compartilha, você já pode contar esse elétron aqui do elemento cloro, azulzinho, já para o cloro que está precisando de elétrons. Já conta assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, esse cloro aqui já tem 8 elétrons. Ele não doou o elétron dele. Ele só compartilhou elétrons. Esse outro cloro também já pode contar com o vermelhinho aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse tem 8 elétrons, esse tem 8 elétrons. Eles estão fazendo uma ligação covalente. Esse compartilhamento você pode representar por um traço simples. Esse traço simples significa o quê? Que um elétron está sendo compartilhado. Um elétron de cada está sendo compartilhado. É uma ligação simples. E essa ligação é o que a gente chama de compartilhamento de elétrons, é uma ligação covalente. E ele forma um composto que a gente chama de Cl2, 2 cloro. Fórmula eletrônica, fórmula estrutural e fórmula molecular. Essa ligação é o que a gente chama de ligação covalente, representada por um traço simples. Compartilhar elétrons significa ligação covalente. Nenhum doa, nenhum vai receber. Eles vão compartilhar. E esse compartilhamento de elétrons sempre ocorre entre dois não metal. Porque a característica do metal é receber elétron. Cada um da ligação quer receber. Nenhum está doando, nenhum está recebendo. Não tem metal na ligação covalente. Na ligação covalente só tem não metais. Tem aqui uma figurinha, certo? Você vê aí, ó, dois elementos químicos e os elétrons girando para os dois. Ok? Ele nem está doando, nem está recebendo. Os elétrons giram para os dois elementos químicos. Nenhum doa, nenhum recebe. Estão compartilhando um par de elétrons. Compartilhar, novamente, ligação covalente. Vamos aqui para um outro exemplo. Vou pegar aqui a molécula de oxigênio, que é o O2. Quem não conhece o oxigênio, né? O que seríamos de nós se não fosse o oxigênio? No oxigênio, tem 2 átomos de oxigênio. Se você está lembrado, o oxigênio ele faz parte da família 6A. Família 6A é não metal, tem 6 elétrons na última camada, 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. Ele não é estável, porque para ser estável ele tem que ter 8. Se ele tem 6, é não metal, ele vai receber 2 elétrons. Tem que receber 2 elétrons, ok? Se ele tem que receber, quem é que doa? Metal. Mas se ele não encontrar nenhum metal, se ele encontrar outro não metal, por exemplo, ele encontrou outro não metal, outro oxigênio. O outro oxigênio também só tem 6 elétrons na última camada, porque o oxigênio faz parte da família 6A, tem 6 elétrons na camada de valência. Camada de valência é o quê? Camada de valência quer dizer última camada. Ele é não metal, os dois são não metais, os dois querem receber. E os dois querem receber 2 elétrons. Esse quer receber 2 e o outro quer receber 2. E aí, como é que fica? Um vai doar? Não, ninguém vai doar aqui, porque todos os dois são não metais. Eles têm que fazer uma ligação que a gente chama de ligação covalente. Eles têm que compartilhar elétrons. Vamos compartilhar aqui um par de elétrons. Quando você compartilha, você só compartilha um par de elétrons, um de cada. Ok? Vou compartilhar só um de cada. Ó. Se eu compartilhar só um par de elétrons,
Cada elemento químico vai ficar com quantos elétrons? Vamos contar aqui desses oxigênios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fica com 7. Fica estável? Não. Então, ele tem que compartilhar outro par de elétrons. Compartilhar outro par de elétrons, você vai contar quantos elétrons no final para esse átomo de oxigênio? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, ele deve compartilhar 2 pares de elétrons. Compartilhando 2 pares de elétrons, ele fica com 8. E o outro elemento químico também fica com 8, sim, ó. Ele está compartilhando também 2 pares de elétrons. Se contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cada elemento químico aqui fica com 8 elétrons. Então, os dois formam uma molécula estável. Cada um compartilha um par de elétrons. E os dois ficam com 8 elétrons na última camada, ficando estável e criando, certo, uma molécula chamada de O2, 2 oxigênio, formando duas ligações covalentes, ó. Você pode representar uma fórmula estrutural com os elétrons, compartilhando 2 pares de elétrons, ou você pode representar a molécula de O2 por 2 traços simples. É o que a gente chama de ligação dupla. O slide anterior, ligação simples, e aqui, ó, são 2 tracinhos representando que eles estão compartilhando 2 pares de elétrons. Fórmula estrutural, ligação dupla, formando a molécula de oxigênio, O2, né? Então, respira aí o nosso O2, que é maravilhoso, né? Que seria de nós se não fosse essa moléculazinha bem pequenininha que forma a ligação covalente. Novamente, ligação covalente compartilha elétrons e ocorre entre 2 não metais. Se tivesse um metal aqui, provavelmente ia doar e não ia ser ligação covalente, ia ser ligação iônica. Ok? Vamos aqui para o próximo exemplo. Vamos para a molécula de N2, gás nitrogênio. O nitrogênio, gente, é um elemento químico que está na família 5A. Se ele está na família 5A, ele tem 5 elétrons na última camada. Ele é não metal, certo? Não metal, 5A, 6A, 7A. 5 elétrons na última camada, vou representar aqui os 5, certo? 1, 2, 3, 4, 5 elétrons para o nitrogênio. Ele é não metal, então se ele é não metal, ele vai receber. Poxa, ele tem 5. Se ele quer receber, se ele tem que receber quanto? 3. Tem 5, recebe 3 e fica com 8. Quem é que vai doar esses 3 elétrons para ele? Então, ele está procurando um elemento químico que doe 3 elétrons. Mas, nesse caso, a molécula é de N2, ó. Provavelmente, ele encontra outro nitrogênio. Tem que ter 2 nitrogênio, ó. A molécula de N2 tem 2 nitrogênio. Os 2 nitrogênios têm 5 elétrons na última camada, ó. Tem 5, tem 5. Os 2 querem 3 elétrons. 3 elétrons. Os 2 querem 3. Então, se os 2 querem, nenhum vai doar, gente. Nenhum dos 2. Eles têm que compartilhar elétrons. Se cada nitrogênio quer receber 3 elétrons, certo? E nenhum quer doar, eles vão compartilhar 3 elétrons. Compartilha aqui um par de elétron, mais outro par de elétron, mais outro par de elétron, certo? Ó, eles compartilham 3 pares de elétrons, até porque os 2 elementos químicos querem 3 elétrons. Se eles querem 3 elétrons, eles compartilham 3 elétrons. Se eles estão compartilhando 3 pares de elétrons, se você for contar no final para esse nitrogênio, ele tem quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu já posso contar esses 3 elétrons do outro nitrogênio para cá, porque eles já estão compartilhando, ó. E você só pode compartilhar um par de elétrons.
um parzinho de elétron. O outro nitrogênio está estável, se você for contar os elétrons, ele também tem 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, os dois elementos químicos aqui, eles estão compartilhando 3 pares de elétron. Compartilhando 3 pares de elétron, todos os dois ficam com 8 elétrons na última camada. Os dois vão ficar estáveis, certo? Essa é a fórmula eletrônica. Qual seria a fórmula estrutural? A fórmula estrutural, ó, são as ligações covalentes representado por um traço simples, ó, uma ligação covalente, 2 ligações covalentes, 3 ligações covalentes, representado aqui, ó, o compartilhamento de 3 pares de elétrons. Aqui nós temos a ligação tripla. Ligação tripla é ligação covalente. Fórmula eletrônica, fórmula estrutural e fórmula molecular, N2. Ok? Vamos aqui para a molécula de H2. A molécula do H2, a gás hidrogênio, se você sabe, um hidrogênio ele só tem um elétron na última camada. Mas aqui ele tem dizendo que a molécula tem 2 hidrogênios. O outro hidrogênio também só tem um elétron na última camada. E aí? O hidrogênio, gente, ele é bem específico. Ele é um elemento químico que ele não quer ser qualquer gás nobre. Ele quer ser o gás nobre que a gente chama de hélio. O gás hélio é um gás nobre, o único gás nobre que fica estável com 2 elétrons. Então, o hidrogênio é um único elemento químico que quer imitar o hélio, estável com 2 elétrons. Até porque ele não vai doar esse elétron, o único elétron que ele tem. Lembram que o hidrogênio está família 1A? Família 1A só tem um elétron na última camada. O hidrogênio só tem um mesmo. Um de cada, ó. Essa molécula de H2, cada hidrogênio tem um elétron. Então, esse hidrogênio, ele quer ficar o hélio. Ele quer ficar estável somente com 2 elétrons. E o outro hidrogênio também quer ficar estável com 2 elétrons. Então, nenhum aqui vai doar, nenhum vai receber. Os dois vão o quê? Compartilhar elétrons. Quando eles compartilham elétrons, cada um fica com 2 elétrons. Ficando com 2, o hidrogênio fica estável porque ele fica imitando o gás nobre chamado hélio. O gás hélio é o único elemento químico, o único que fica estável com 2 elétrons. E o hidrogênio quer imitá-lo. Então, cada um aqui vai compartilhar um elétron de cada. Compartilhando um par de elétrons, os dois ficam com 2 elétrons na última camada, ficando estável, criando a molécula de H2. Ok, meninos? Então, a molécula de H2 é uma molécula que tem uma ligação covalente, um compartilhamento de elétrons. Então, você tem aqui 2 hidrogênios e eles compartilham elétrons. Cada um tem um elétron, cada um é doido para ter 2, pelo menos, para imitar o hélio. Então, os dois, nenhum vai doar e nenhum vai receber. Os dois vão compartilhar elétrons. Se eles estão compartilhando, ligação covalente. Vamos para o próximo, aqui para a molécula de água, H2O. Na molécula de água, qual o tipo de ligação que ocorre entre os elementos químicos que formam a molécula da água? Que tipo de ligação é? É ligação iônica, é ligação covalente? Eu sei que aqui, ó, na molécula da água, o oxigênio é não metal, ele vai receber, e o hidrogênio, em alguns casos, doa, e em alguns casos compartilha, em alguns casos recebe elétron, ele não vai doar, ele vai receber. Em alguns casos ele recebe, certo? Elétron. Em alguns casos ele compartilha elétron. Em alguns casos ele forma ligação iônica e em alguns casos ele forma ligação covalente. Nesse caso aqui, na molécula de H2O, ele forma que tipo de ligação química? Vamos aqui dar uma estudada.
Na molécula da água, ele tem o oxigênio. O oxigênio, ele está na família 6A, ele tem 6 elétrons na última camada. 6 elétrons, vou contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. Então, a molécula do oxigênio a molécula da água tem oxigênio, tem 2 hidrogênio, cada hidrogênio tem um elétron na camada de valência. Cada hidrogênio, ele quer ficar com 2 elétrons. Ele só tem um, quer ficar com 2. Aqui, o outro elemento químico, o hidrogênio, só tem um, quer ficar com 2. Então, esse elemento químico aqui, hidrogênio, se ele quer ficar com 2, ele tem que receber um elétron. Mas o outro elemento químico que tem é o oxigênio. E o oxigênio é um elemento químico não metal, ele tem a característica de receber elétron e não doar. Então, o hidrogênio aqui, ele não recebe do oxigênio. Ele tem que compartilhar elétrons com o oxigênio, compartilhar. Porque a característica do oxigênio é receber elétrons e do hidrogênio não é doar. Ele não doa elétron, o hidrogênio. No máximo, ele compartilha elétron ou recebe um elétron. No caso, se tivesse um metal aqui, ele ia receber. Mas não tem metal aqui para doar. Só tem o oxigênio que quer receber. Então, o hidrogênio, ele só tem um elétron. Então, ele vai compartilhar um elétron com o oxigênio. Ele só pode compartilhar um par de elétrons. Um elétron dele. Se ele compartilha um elétron, o oxigênio só compartilha também um elétron. Certo? Compartilhando um elétron de cada, esse hidrogênio fica estável. Com 2 elétrons. E fica parecido com o hélio. Um único gás nobre estável com 2 elétrons. E o oxigênio fica estável. Poxa, se você for contar, ele fica com quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons. Esse oxigênio não fica estável. Ele quer compartilhar mais um par de elétrons para ficar com 8. Ele compartilha com outro hidrogênio. Na molécula de água tem 2 hidrogênios. Provavelmente, esse outro elétron que o oxigênio precisa para ficar estável com 8 é do outro hidrogênio. O outro hidrogênio, ele tem que compartilhar um par de elétrons, compartilhar um elétron com um elétron do oxigênio para esse hidrogênio ficar com 2. Esse hidrogênio está estável com 2, que compartilhou um par de elétrons. Esse hidrogênio fica estável porque compartilhou um par de elétrons com 2. E o oxigênio fica estável, conte aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse oxigênio também vai ficar estável, porque ele está compartilhando 2 pares de elétrons, ficando com 8 elétrons na última camada, isso no total, formando a molécula de H2O. H2O, um oxigênio e 2 hidrogênio. Essa ligação covalente você representa por um traço simples e essa ligação covalente você representa por um traço simples, formando a molécula da água, H2O. Um traço simples, uma ligação simples, ligação covalente. A água, que é o bem mais precioso da atualidade. Não é, gente? É o bem no qual muitos, igual ao oxigênio, necessário para a nossa sobrevivência, nosso ouro branco. Ligação simples, ligação covalente. Tipos de ligação covalente. Falamos na estante, certo, gente? A ligação covalente, ela pode ser um par de elétrons, formando a ligação simples. A água faz 2 ligações simples. A ligação covalente, ela pode ser dupla. A ligação dupla é a dupla ligação, compartilhando 2 pares de elétrons cada um. Um está compartilhando
dois pares de elétrons, ligação dupla. Aqui, ó, ligação simples, o oxigênio está fazendo uma ligação simples com o hidrogênio e ele está fazendo uma ligação simples com outro hidrogênio. Esse oxigênio está fazendo duas ligações duplas, ou uma ligação dupla, que corresponde a dois pares de elétron com outro elemento químico. E o elemento químico, ou a ligação covalente, também pode ser a ligação tripla, representado por três traços simples, três pares de elétrons compartilhados. Então, tipos de ligação covalente: tem a simples, a dupla e a tripla. A ligação covalente, novamente, é a união entre átomos por meio do compartilhamento de elétrons da camada de valência, da última camada. Então, quando se fala em compartilhar elétron, você está falando de ligação covalente. Novamente aqui, ó, hidrogênio compartilhando um par de elétrons, fórmula molecular, fórmula eletrônica mostrando os elétrons e a fórmula estrutural representada por um traço simples. Aqui, ó, cada oxigênio tem 6 elétrons, compartilham elétrons, fórmula molecular, fórmula estrutural e fórmula eletrônica e fórmula estrutural. Aqui é o resumo do que falamos até o momento, ok? E você vai me fazer o seguinte, viu, gente, na aula de hoje. Você vai fazer a fórmula estrutural. Lembram do slide anterior? O que seria a fórmula estrutural? Essa daqui, ó. Do H2, fórmula eletrônica, a fórmula estrutural, ó. Fórmula molecular do O2, fórmula eletrônica do O2 e fórmula estrutural do O2. Na questão, eu quero a fórmula estrutural das moléculas abaixo. HCl, CO2 e do Br2. Aqui no HCl, gente, é uma molécula, certo? Ela fala uma ligação covalente. Então, eu quero a fórmula estrutural aqui da molécula de HCl. Um hidrogênio e um cloro. Aqui você tem um carbono e 2 oxigênio, que era a fórmula estrutural dela. Se quiser acrescentar a fórmula eletrônica, é bem interessante também, certo? Coloca aí a fórmula estrutural, mas se quiser acrescentar a fórmula eletrônica, será bem aceito, certo? Então, faz aí a fórmula do HCl, do CO2 e do Br2. Eu vou aguardar a resposta de vocês. Eu espero que vocês consigam, certo? Qualquer dúvida, você coloca aí nos comentários, que a gente vai fazer uma aula somente com dúvidas. Então, fica aí respondendo, certo? Que eu vou dar uma escondidinha aqui. Fique em casa, por favor, né? Porque estamos em meio de uma pandemia e o que evita o contágio seria você ficar em casa. Fique em casa e fique estudando, ok? Obrigada e até a próxima aula.